Boa tarde. Vamos para mais uma live. Hoje falando sobre classificação funcional na natação paralímpica. Nosso convidado já está aqui, que é o Guilherme Sanches. Já vou chamá-lo aqui para a gente começar a nossa conversa. Assim que ele entrar. Oi, entrei, né? Boa tarde, Guilherme. Tudo Como bom? vai? Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Tá Ouvindo me... bem, graças a Tá, Deus. tá certo, então. Tá me vendo bem? Tá tudo tranquilo. Então tá. Tá bem certinho. Fe- Feito os testes básicos, né, de É, estamos, estamos ouvindo, estamos nos vendo. câmbio. É, dá boa tarde para você, dá boa tarde pro pessoal que está chegando. Tá? Dá um minutinho pro pessoal chegar, né? É, assim, a gente sempre tem um Uns- período aqui de É, entrada, a gente tem tomado, assim, a gente tem tido o respeito, né, de cumprir o horário, né, claro. o pessoal que chega no horário e tal. Até porque também a live depois ela está gravada e o pessoal vai chegando, vai vendo, né? Vai vendo, né? Então, a gente tem Perfeito. falado sobre isso. A live tem sido um momento muito importante de antes, durante e depois, né? Tem o antes da divulgação, tem esse papo agora ao vivo e a gente tem tido, felizmente, um bom acesso também pós-live. Até porque o Perfeito. horário que a gente está fazendo a live é um horário mais alternativo, né? De meio da Que- tarde. Apesar de estarmos ainda em tempo de quarentena, tem muita gente trabalhando. Tem, aqui já tem bastante gente trabalhando e a noite está travando muito, viu? A É, gente, então, fe... a gente que a gente a gente andou optou fazendo por algumas fugir do do pico. pico da noite aí para É. poder pelo menos ter uma internet mais funcional. É, o Instagram andou travando bastante aí, né? A gente fez umas pela federação aqui, que a gente estava fazendo 7 da noite na semana, não estava rolando. Aí a gente passou para domingo, 4, 5 da tarde, que estava travando direto. Tava um É, inferno. a gente fixou nesse horário das 15. Legal. Óbvio, não são todos os convidados também que podem, né, É, nesse horário, mas a gente tem é. seguido. Guilherme, primeiro obrigado Eu que agradeço o convite. para você ceder seu tempo com a gente, para a gente conversar por uma coisa que a gente gosta bastante, que é a natação paralímpica. Exatamente. E agradecer o pessoal que já chegou. E, cara, assim, esse tema é um tema extremamente importante, extremamente relevante para o esporte paralímpico, né? A classificação. A gente teve na semana passada uma live com o Dr. Helder, né? O Certo? médico-chefe da classificação visual. Ótimo. E apesar da classificação ser algo tão importante, a classificação visual às vezes ela é meio deixada de lado, assim, as pessoas ainda não entendem tão bem também, né? Isso. A gente fez algumas lives com alguns repórteres, né, no caso do Renato Peters e outros, e esse é sempre um tema difícil de explicar, sobretudo para grandes públicos, públicos que não são tão aderentes à questão da modalidade. Né? Mas eu vou seguir o meu roteiro aqui, como a gente conversou, né, e como eu tenho sido padrão. Queria Tá que você se certo. apresentasse, cara. Você tem dado a voz aí a cada convidado para que se faça a sua Tá própria certo. apresentação, que ninguém é Tá bom. melhor do que a gente mesmo para falar da gente. Né? Tá bom. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que eu não estou cedendo o meu tempo a você. Quero agradecer muito por me tirar do ócio da quarentena e me dar alguma coisa para fazer assim no meio da tarde, que não seja fazer tarefas de escola com a minha filha, coisas do tipo, porque obviamente todos nós a gente estamos chegando num limite assim já do suportável. Sem dúvida. Felizmente aqui em Fortaleza já estão começando com previsão aí de reinício dos clubes no final do mês, tomara que dê tudo certo. Mas eu que agradeço realmente a oportunidade de poder ter essa atividade. E respondendo a essa pergunta sobre a apresentação, vou procurar não me alongar, né, porque são 53 anos de vida, entregando a minha idade. Mas, Tamo assim, junto, tamo junto. estamos no mesmo barco, Somos dois cinquentão. cinquentão. Mas, assim, eu tive uma vida toda ligada ao esporte e eu digo que se não fosse natação, não seria o ser humano que eu sou hoje, em todos os aspectos, tanto pela saúde, quanto pelo caráter e a personalidade, a forma de ver o trabalho, de ver a vida, de encarar os problemas de frente. Então, acho que o esporte, independente paralímpico, convencional, tênis de mesa, natação, o que for,
o esporte competitivo, o esporte de alto rendimento, ele me fez quem eu sou hoje. Eu sou muito grato a isso. Então, eu fui atleta de natação durante muitos anos no Grêmio Náutico União em Porto Alegre. Fui contemporâneo aí de várias pessoas que ainda estão na ativa como treinadores também. E depois eu me formei em Educação Física e, na verdade, eu nunca tinha tido a ideia de trabalhar com o esporte paralímpico, porque na época não era uma coisa que a gente tinha em mente. Passei uns 7 anos e meio fora do Brasil, naquela época da hiperinflação do Sarney, que eu chamo. Eu digo que as pessoas hoje reclamam do Brasil, mas é porque elas não viveram no final da década de 80, nem no início dos anos 90. Quem viveu no Isso aí para Brasil... comprar pão de manhã era um valor, à tarde era outro, à noite era Quem pior ainda. Quem reclama desse país hoje não sabe o que era aquilo. Eu sei porque eu estava me formando e eu digo para todo mundo, eu ganhava $100 por mês para trabalhar de manhã e da tarde dando aula de natação. Eu tive que ir embora do Brasil para poder fazer alguma coisa. Isso, a realidade, para a educação física mudou de alguma forma. Então, eu passei 7 anos fora e acabei voltando, porque meu sonho era morar num lugar que tivesse praia. Vim morar em Fortaleza e há mais de 22 anos eu adotei Fortaleza como a minha casa. A sua cidade de nascimento é onde, Guilherme? Eu nasci em Buenos Aires, na Argentina, mas aí é uma história mais longa, isso precisa de uma live separada para contar essa história. Não dá para ser perfeito mesmo, tem que ser um argentino. Tem que ser argentino, é. Não, eu vim com a família, minha mãe era brasileira, meu pai era espanhol, aí a gente veio para o Brasil quando eu era pequeno, é uma longa história, não compensa se ater esse detalhe agora não. Mas eu sei que eu me formei, estudei fora, trabalhei fora como treinador, mas eu não queria morar fora, queria morar no Brasil, tal, vim em 97 para cá. Lá na Alemanha eu tinha visto algum trabalho nas piscinas com pessoas com deficiência e quando eu cheguei em Fortaleza, eu encontrei um atleta na minha equipe que tinha uma deficiência, uma formação numa perna, que depois ele virou um S10, ele virou um bom atleta na época, mas ele abandonou cedo. E era um menino que tinha muito futuro. E na época foi quando eu conheci a Drica e a Jaque, que são minhas mentoras no esporte paralímpico. Eu digo para elas, as culpadas de eu estar aqui hoje são vocês. Porque elas me descobriram naquela época. E eu canso de dizer isso para elas. E sou eternamente agradecido por elas terem me colocado nesse barco. Só que assim, eu levei quase 10 anos para entrar de cabeça no barco. Porque elas ficavam me chamando, cara, você fala inglês, você tem experiência, venha trabalhar com a gente. Mas eu tinha outras coisas na vida. Aí aconteceram algumas turbulências emocionais e financeiras da minha vida. Separação, voltei para Porto Alegre, para casa do meu pai veio a falecer, voltei para Fortaleza, mal das pernas. E elas me chamaram, só vai ter uma competição aí na Unifor, vem trabalhar com a gente aí, vamos trabalhar nesse negócio aí. E me incentivaram, comecei a fazer curso, comecei a trabalhar como estagiário delas em 2007 e aí o resto é história. Aí eu fui fazer curso internacional em Cádiz em 2009, em 2010 comecei a acompanhar a seleção, em 2012 tive acho que foi o maior momento para alguém que mexe com o esporte há tanto tempo, que é poder estar junto com uma delegação nacional do seu país numa missão, uma Paralimpíada ou numa Olimpíada. Eu digo que aquele momento que você passa naquele túnel na abertura é como quase um renascimento. Quase um renascimento. É uma coisa que quando eu voltei para o Brasil em 2012, depois da Paralimpíada, eu disse, tá, e agora eu vou fazer o quê? Tipo, agora porque agora tem que ter outros objetivos. Mas, logicamente, a vida nos coloca sempre outras coisas para frente. Então, hoje eu sou classificador-chefe do CPB desde 2012, da natação. Em 2013, eu me tornei classificador internacional de natação, então eu trabalho para o WPS, que a gente chama World Para Swim, a gente não chama mais de International Paralympic Committee. O IPC ainda existe, mas a gente hoje é ligado ao WPS. Então, desde então, eu tenho essa oportunidade. E eu acho que a minha entrada, quando eu entrei, eu abri a porta depois para a Drica e para a Natasha também, a Drica e a Natasha vieram logo depois de mim, também conseguiram concluir a sua formação, e hoje a gente tem 3 classificadores internacionais, e isso tem ajudado muito a classificação do Brasil, porque a gente tem conseguido estar sempre em contato com o que tem mais de novo em termos de interpretação das regras, né, que é uma coisa muito importante na nossa função. Mas é isso. Para fazer 2 apontamentos em cima do que você falou, né? E eu entendo bem esse sentimento que você fala quando a gente sai do túnel, né, para fazer a delegação, o desfile de entrada. Eu vivi isso também, tive a oportunidade.
E é algo maravilhoso, assim, né? Então, pra gente que é amante do esporte, É. né, é de uma grandeza absoluta, né? E eu entendo perfeitamente isso. Quando a gente volta, a gente demora um tempinho para chegar na Terra. Você tem depressão pós-parto, mais ou menos isso. Por exemplo, de Sydney, a gente ainda voltou com a medalha de ouro. Quer dizer, eu fui o único Ah, treinador em Sydney a trazer a medalha de ouro, né? imagina. É, Então foi algo muito significativo para mim também, né? E na conversa que eu tive com o Dr. Helder, esse é o segundo ponto, ele falou que no Brasil a gente tem 4 classificadores de nível internacional na área da deficiência visual, sim. que é um dos países que mais tem classificador internacional. No caso nosso, da classificação da natação, isso também é assim? A gente tem esse número 3 aí, ele é suficiente, ele é grande do ponto de vista dos outros países? Ele não é o que tem, a gente não é o que tem mais, mas assim, eu teria que fazer essa pesquisa. Eu nunca parei para fazer isso com cautela, não, mas 3 é um bom número. 3 não é um número ruim, não. Deixa eu pensar aqui, É vamos porque lá. sempre tem Porque alguém para dar o voto Minerva, né? não, a gente tá, a natação ela é bem espalhada. A natação ela é bem espalhada. Inclusive, Drica, já que se tiverem por aí, alguém da nossa aí, se puder fazer essa pesquisa rapidinho e lembrar de cabeça. Mas assim, tem muita gente da Europa. Isso, assim, não é um país, mas é um país, né? É a União Então, Europeia. É uma é, forma de pensar. Então, assim, a é gente tem uma, muita gente da Europa. Isso sim. Então existe os classificadores da Europa, os Estados Unidos, da América do Sul. Então, tem toda uma coisa, assim. Tem alguns asiáticos, certo? eu Mas tem falo gente de isso, todo Guilherme, porque mundo. a gente sabe que, né, existe sempre um olhar técnico, mas existe também uma construção política de nações em relação aos temas, né? Então é importante a gente ter essa representatividade. Quando eu estava mais ativo, né, como treinador, a gente não tinha classificadores internacionais. E a nossa voz, eu falo a nossa quanto país, né, não a minha, não a do atleta. Estou falando a voz do Brasil às vezes ecoava num vazio, né? Exatamente. E eu acho que isso também é mérito de vocês, porque vocês foram É, individualmente buscar isso, né, isso. como profissional, mas também foi uma política que o comitê também ajudou a Ajudou construir, muito, né? muito. Muita gente deve ao comitê a gente ter saído para fora. Isso aí não resta a menor dúvida. Isso É, aí, a gente teve um apoio imenso. Era a política do CPB de formar classificadores internacionais para exatamente ter isso que você está falando. Não é nenhuma condição política, Marcelo. É uma questão de ser respeitado. Entendeu? Porque quando eu falo da política, Guilherme, eu falo da boa política, assim, você construir isso, um pensamento, né? exato. A gente constrói junto com eles, então eles nos respeitam mais. Eles passam a respeitar mais a classificação do atleta. Por exemplo, um atleta brasileiro sai com uma classe daqui, ele vai para fora, ele sabe que foi eu, a Drica, o Natasha, eles sabem que existe. Então, a gente tem existe um respeito maior, com certeza. Isso não, E assim, isso um não resta a respeito que menor é dúvida. construído, porque assim, antes a gente só recebia pessoas para avaliar a gente. Agora a gente está avaliando o outro lado também, né? E é só Exatamente. para tentar ilustrar isso que a gente está falando, quer dizer, no início lá da década dos anos 2000, né, a gente tinha ainda na seleção, muitos atletas com sequela de pólio. E Isso. países da Europa não sabiam mais o que era pólio. Não sabia nem como fazer, né? Nem como começar, Exatamente. né? Então, nem sabia por onde começar. Então, o fato de você ter essa divisão, esse olhar geopolítico, né, mais Tem. distribuído, favorecia, né? Tá, para você ter uma ideia, vamos lá, a gente estava em Lima no ano passado, já agora em 2019, e tem muitas questões sempre relevantes sobre o sistema, a gente sempre está discutindo isso, é uma coisa eterna, entendeu? Então a gente marcou algumas reuniões entre uma etapa e outra. Então, para você ter noção, lá estávamos eu, Adriana, Marcela da Argentina, James do Canadá, tinha quem mais que estava com a gente agora lá, eu esqueci, o Bartek da Polônia, tinha o outro do não sei onde, nós éramos 7, 8 classificadores, a outra a espanhola, a Eva, que era a nossa chefe, então tinha gente de todos os lugares discutindo o sistema, mas assim, frente a frente, debatendo. Então eles sabem que a gente sabe. Então, Sim. assim, eles respeitam mais a classificação. Quando vinha uma classificação do Brasil, com um atleta do Brasil, eles falaram, isso aí não foi nem classificar, tipo assim, os caras lá não sabem nada.
Entendeu? Sim. E até hoje, para a gente chegar lá fora, quando a gente diz assim, nós classificamos mais de 300 atletas por ano, eles olham para a cara da gente e dizem assim, tá mentindo. Não, tá mentindo. Eu tenho tudo em planilha, meu. Cada etapa de circuito... Nacional. Né? Não, são 50 em São Paulo, mais 20 não sei aonde, mais 20 não sei... 300 atletas, 200 a 300 atletas por ano. Vai ver quantos são na Nova Zelândia. Não por ser a Nova Zelândia, mas é um país que não tem população. Sim. Não tem. Então a gente classifica, então a gente tem a mão. Não é por nada, mas a gente tem 16, 17 classificadores hoje trabalhando com a gente. Em 2007, quando eu entrei, era a Adriana, Jaque, aí entrei eu. Aí depois entrou o Garrafa e a Natasha. Uhum. E depois, em 2009, nós fomos fazer curso. Minto, entrou o Garrafa, em 2009 nós fizemos um curso, e aí foi que a Natasha entrou, e entrou mais 4, 5 classificadores, até 2012, acho que nós éramos 8 ou 9. Eu acho interessante a gente pontuar sempre a questão das datas, né? Eu tenho conversado, eu acho que essa live minha aqui é de número 40 e alguma coisa já. Conversei com muita gente e é legal para as pessoas entenderem o quão novo o esporte paralímpico é. Isso. Entendeu? Exatamente. Então, quando a gente recebe algumas críticas, né? E aí eu me coloco também, né? Solidário a todos vocês e as pessoas técnicas, enfim, o movimento como um todo, é tudo muito recente. Né? Então, ainda não formou em algumas áreas um consenso teórico, né? Tudo ainda é muito prematuro em relação à área de estudo. Né? E científico também, tudo muito prematuro. Eu costumava brincar, Marcelo, quando eu entrei em 2010, por aí, que eu fui estudar a história, eu gosto muito de história, né? Então, eu disse, não, deixa eu ver como é que isso começou. O sistema mudou meio na marra entre 88 e 92 para classificação funcional, antes era médica. Aí eu fui ver como é que mudou. Eu fui entender como é que eles mudaram o sistema. Aí eu via muita crítica ao sistema, era briga de tudo quanto é lado, de atleta, de não sei o que, confusão no IPC, era muito tenso. E aí tinha pessoas que guardavam como se fosse como o Andrew dizia muito isso. Ele disse, gente, parece que a classificação é uma caixa preta de um avião. Isso eu vivi na pele. Isso. E aí eu dizia assim, gente, vocês estão lidando com um sistema que pensa nele como uma criança. Ele é um adolescente de 15 anos, ele é rebelde, ele ainda não sabe o que quer, ele está se formando. E agora está começando, é um jovem adulto, entendeu? Mas ainda falta bastante coisa pela frente. Guilherme, agora, em relação, né, vocês são hoje 3 classificadores internacionais, são quantos classificadores nacionais e quantos regionais? Só para a gente escalonar, porque são essas 3 categorias que a gente tem hoje no país, né? Isso, exatamente. Assim, de cabeça eu não me lembro, mas assim, nós somos 3 internacionais, nós somos em torno de 16, a gente deve ter uns 6, 7, metade desses são nacionais, a outra metade ainda é regional. E a gente tem uma dúzia de trainees, de gente que a gente vai formar nos próximos anos. É mais ou menos meia outra coisa que eu acho que é importante também, isso. Né? Não, tem que renovar, né? E aí também faz parte do processo de manutenção do status quo da classificação, quer dizer, as pessoas não são eternas, né? As pessoas têm outros interesses, as pessoas querem outras ambições também, então você precisa ter um volume de profissionais para isso, né? Agora, Guilherme, vamos para a questão mais técnica aqui, né? Então, bora. Para quem não está tão familiarizado com a classificação, e aí, lembrando, né, que cada modalidade tem a sua classificação, cada modalidade tem a sua forma de avaliar, tem alguns princípios que são básicos a todas elas, mas cada modalidade tem o seu formato, né? Sim. A gente está falando aqui da classificação da natação, então só para quem não está tão familiarizado, o que é a classificação funcional? Tá. A classificação funcional, certo? Ela avalia o atleta não de acordo com a sua patologia, mas de acordo com o que ele é capaz de fazer funcionalmente no esporte específico, no caso a natação. Isso é classificação funcional. Então, por isso que hoje o nosso teste técnico é que determina a classe do atleta e não o teste clínico. Certo? Isso foi uma coisa que houve essa mudança que eu falei entre 88 e 92, que antes você tinha 31 classes e eram todas avaliadas de acordo com a patologia. Você tinha lá 10 classes para
para deficiência muscular, 8 classes para PC e não sei quantas para amputados e malformações. Então, isso foi reduzido para 10 classes, né? No caso que a gente agora tem do S1 ao S10, e foi instituído um sistema de pontos, certo? Esses pontos vão de 0 a 300. Quer falar alguma coisa? Não, só para lembrar, a pessoa pode falar, mas não vai até o S14? Cara, Tá. do 11 ao 13 são deficientes visuais, o S14 Desculpa. é deficiência intelectual. Né? Perfeito, isso. Só para lembrar, então a gente está falando Isso. dos deficientes físicos que fazem uso da classificação funcional. Né? Isso, para simplificar, o 1 sendo o mais afetado e o 10 o menos afetado. Então, a gente tem uma tabela que vai de 0 a 300 pontos. Cada classe é subdividida em 25 pontos, mais ou menos, tem uma outra que é 35, mas na média são 25 pontos. Então, então a gente tem um sistema de avaliação. A primeira coisa que a gente faz é receber o atleta, a gente recebe o atleta e verifica o classificador clínico, né? Antes de mais nada, especificar quem trabalha com classificação. Vamos lá, para a gente não confundir as histórias aqui. A equipe de classificação, a banca de classificação de natação são 2 pessoas. Você tem um classificador clínico, que é um fisioterapeuta ou um médico ligado à área do esporte, e o classificador técnico, que é um profissional de educação física, ou lá fora, por exemplo, em outros países que não é necessário, um técnico de natação. Pessoas que sejam ligadas à modalidade, à área competitiva da natação. Você tem que ser treinador de natação, certo? Esses 2 trabalham em conjunto. O classificador clínico recebe o atleta, pega laudo, verifica se a deficiência que ele apresenta ela é elegível para o sistema. Coloca seu atleta na banca e, de acordo com a deficiência que ele apresenta, ele vai ser submetido a um teste clínico. Tem vários testes. Pode ser um teste de força, pode ser um teste de coordenação, mensuração de membros, etc. Ou de restrição articular. Basicamente são esses 4. Esse classificador clínico ele vai escolher qual teste ele vai fazer, de acordo com a deficiência. Então, vamos lá. Se eu tenho uma deficiência a nível muscular, perda de força muscular, tenho uma tetraplegia, uma paraplegia, vou fazer o teste de força. Se eu tenho problema de coordenação motora, sou um PC, vai fazer coordenação motora. Se eu tenho uma atrofipose, vou fazer o teste de restrição articular. E assim por diante. Ponto final. Dali vai sair uma tabela de pontos, onde em cada movimento vai ser pontuado de 0 a 5. Aí nós vamos para a água. Aí nós temos todo um teste técnico que hoje em dia, e essa foi a grande mudança em 2018, que ele começa totalmente do 0 de novo. Onde a gente tem diversos critérios de pontuação, certo? Que vão também de 0 a 5. E a gente, de posse do teste clínico, que a gente sempre usa como guia, a gente diz que o teste clínico para a gente é o guia. Para a gente, o que a gente está olhando dentro da água, o movimento que o atleta está fazendo dentro da água para pontuar, certo? De acordo com os perfis de movimento que tem lá, tal, a gente olha para ver se exatamente bate com a pontuação que o clínico deu. Se a gente vê que tem uma discrepância muito grande, a gente pode, inclusive, chamar o atleta de novo para fazer o teste clínico daquele movimento. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar sempre. Vamos lá. Isso aqui é minha mão, certo? Vamos lá. Eu fiz um teste de força fora d'água e o atleta me mostrou que ele não consegue fazer nenhum movimento aqui de flexão do punho. Só que ele chega dentro d'água e ele consegue segurar o punho perfeitamente bem na hora da prova. Ele estabiliza, né? Tem alguma coisa errada. Pode ter alguma coisa errada? Pode. Eu não posso dar 0 no teste clínico e 3 ou 4 no teste técnico. Certo? Só para vocês entenderem qual a importância da gente ter uma pontuação do teste clínico. Porque as duas são casadas. Eu costumo brincar muito que é a única profissão, é o único momento que educador físico e fisioterapeuta se amam de paixão. Porque a gente trabalha em extrema sintonia, é uma simbiose. Entendeu? Porque se você não tiver uma parceria muito grande com a pessoa que está com você ali,
A gente brinca muito, eu e a Drica, a gente se entende só de olhar. Eu sei o que ela vai pontuar, só de olhar para ela, porque são 15 anos trabalhando junto. Então, é muito importante ter essa sintonia. Guilherme, só para também estabelecer aqui uma linha de diálogo, né? E a gente tem entrado aqui alguns técnicos também, o Léo, a Milene, o pessoal está chegando aqui vendo a conversa, né? Você falou assim, olha, antigamente era só a questão clínica, né? Aí vem a classificação funcional. Que não quer dizer que se abdicou da visão clínica. Quer dizer, a patologia, ela continua sendo um ponto de partida importante para você, como você disse, escolher quais são as ferramentas, né? Os testes que vão ser utilizados para poder avaliar, né? E uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, é um par, né? Que vai avaliar. Isso. Na hora que dá a dúvida, como é que decide? Quem decide é o técnico. Porque alguém tem que pôr o ponto final na discussão, né? Não, o que acontece? Mas os dois assinam, né? Lógico, não. Eu nunca vi acontecer assim da gente chegar a vias de fato, entendeu? Nunca teve isso. Não, mas a gente às vezes tem discussões acaloradas, é muito divertido. E às vezes elas duram 3 dias, uma semana, um ano. Ah, não, mas aquele caso, não sei o que e tal. Não, mas assim, a regra diz que o teste técnico ele é definitivo. Mas sempre você está em contato com o seu clínico. E o que você disse é extremamente importante. De forma nenhuma o teste clínico deixou de ser importante, ao contrário. Sim. Ele é o nosso guia. Certo? Então, por exemplo, a gente saber a altura da lesão medular do atleta, fundamental. A gente só de saber onde é a lesão medular do atleta, a figura do atleta dentro d'água já pinta na minha cabeça. Então, sabe por que eu estou falando isso, Guilherme? Porque a gente que é mais antigo na história, exato. E quem está na beira da piscina mais novo, né? Ó, a Genesi entrou, o Garrafa entrou, o pessoal está chegando aí, você está dando audiência aí. O que eu estou querendo dizer assim, o perfil de classe, ele ainda está na nossa cabeça, né? Apesar dele não existir mais. Apesar dele não existir mais. E numa das conversas que eu tive com não me lembro agora com quem, não, acho que foi com o Ciro, né? Com quem? Com o Ciro. Quem? Ah, o Ciro. A gente fez uma live assim, ele falou, mas o que é importante, né, um treinador saber da classificação? Aí eu falei, olha, apesar de não existir mais, pelo menos o perfil de classe. Porque você coloca dentro de uma situação, né, que é mais fácil para o treinador, porque ele não vai classificar, óbvio, o treinador não vai classificar, não é papel dele. Mas ele vai dizer, olha, cara, em função do que a gente imagina que você seja, pelo seu perfil, apesar de não existir mais, vamos deixar bem claro isso aqui, né? Eu acho que você está entre isso e entre aquilo. E isso sugere algum caminho sobre o treinamento. Né? Exato. A gente, vou até fazer em off aqui, né? A gente brinca muito internacionalmente que é a Forbidden Word. Ninguém ousa falar isso, entendeu? Mas está bem aqui, ó. Lógico, não tem para onde correr, entendeu? Você sabe, você olha para um V-shape de um paraplégico com altura T4, T5, você sabe qual classe que ele vai. Sabe? Não tem para onde correr. Você sabe onde está o quadril dele, como é que está a perna dele. Porque aí quando você vai pontuar de acordo com o sistema novo, vai dar aquilo. Houve algumas alterações para o sistema novo, concordo. Mas não adianta. Aí é uma outra discussão, uma outra live. Se tem que ter perfil ou não, eu acho que sim, mas aí é uma outra discussão e por que tem que ter, entendeu? Acho que tem que ter a pontuação, mas você tem que ter na cabeça, para quem é técnico, para quem é classificador técnico, a posição do atleta dentro da água, a capacidade dele dar propulsão com os membros, com perna, só com braço, se o pé é parado, se ele sai assim, se ele sai assim, tudo isso você tem que ter. E o manual original, né, o Forbidden Book, que a gente chama, né, tem Forbidden Word e Forbidden Book. Aquilo tudo que tem lá ainda é a base. Se você que é um cara muito estudioso, muito acadêmico, se você pegar o Forbidden Book e pegar o livro novo, a parte técnica,
Sim. você vai ver que nada mais é do que o que tinha lá com outras palavras. Pegue a parte técnica do nosso novo manual e pegue o livro antigo, o Antigo Testamento. É a mesma coisa com outras palavras. Eu Entendeu? acho importante a gente... Só que tirou a palavra perfil do meio do caminho. Porque a palavra perfil, ela dava muito trabalho. Entendeu? Mas aí é uma outra história. Porque eu acho que para o treinador, né, que não vai classificar, mas que vai identificar o primeiro potencial e vai conduzir de maneira supostamente correta o treinamento para que ele seja classificado de maneira correta, né, quando ele visualiza um perfil, né, fica mais fácil, porque aí o que acontece? E essa é uma discussão que eu também puxei nessa última live com o Ciro. E, pessoal, o que a gente precisa saber? Cara, você precisa saber regra, né? Porque não adianta querer propor um treinamento para o teu atleta que a regra não vai permitir. Você precisa ter uma noção básica de que classe ele vai estar, porque isso também vai influenciar no entendimento da regra. E, obviamente, você precisa entender de natação ou da modalidade que você vai desenvolver. Se você não tiver domínio sobre a modalidade, aí ficou um pouquinho mais difícil. Esse tripé, que eu acho que ajuda a gente identificar quem está na beira da piscina, né? Esse trabalho para encaminhar para vocês de uma maneira um pouco mais madura também. E aí eu acho que o treinador ele auxilia nesse processo. Com certeza. Com certeza. A Drica acabou de entrar, você pode fazer pergunta para ela agora também. Não, parar de falar mal dela. Eu vou parar de falar mal dela agora. Tá. Vamos falar bem da Drica agora, tá? Não, é o seguinte... com relação a isso, por exemplo, agora o João Paulo, nosso coordenador, ele fez uma reunião com a gente, porque está tendo um programa de detecção de talentos, né? Aí, inclusive, surgiu essa questão que ele queria que a gente... Não, porque tem que fazer um apanhado, eles passaram para a gente as provas mais interessantes, não sei o que e tal. Aí a gente está fazendo aí um apanhado do ranking mundial, ver quais as patologias mais interessantes a serem trabalhadas e tal. E aí tem uma parte lá que a gente teria que colocar o perfil da classe. Eu disse, João Paulo, não posso usar essa palavra, vamos usar característica. Então a gente está fazendo característica da classe S2. Está pegando o livro antigo, adaptando e colocando lá. Porque é o que é. É o que é. O que é um S2? O que é um tetraplégico S2? É um cara que tem pouco tríceps, que não segura o punho e que não usa a perna e o quadril é lá embaixo. Isso é um S2. Começa por aí. Tem variações, mas isso é um S2. Entendeu? Por exemplo. Entendeu? Não, eu acho importante. Assim, ó, o Garrafa está colocando aqui também que muitos técnicos não sabem as regras. Exato. Isso a gente tem que fazer essa lição de casa. Né? Como é que eu faço um protesto? Como é que eu faço uma manifestação? Eu costumo, exato. Eu costumo dizer, assim, que quando a Academia Paralímpica Brasileira começou a fazer os cursos, na época do Andrew ainda, eu vou repetir, eu nunca esqueço o dia que eu era bem novinho ainda, tinha uns 40 anos só. Aí ele disse assim, gente, a classificação é uma caixa preta, isso tem que acabar. Ele disse para a gente numa reunião em 2009, 2010, assim que ele entrou. E aí a gente começou a dar curso, eu, Drica, várias pessoas da nossa equipe começaram a dar, nesses cursos técnicos, um turno sobre classificação. A coisa melhorou muito. Porque, primeiro, aproximou a gente dos técnicos, a gente deixou de ser o bicho-papão, de ser o patinho feio, porque a gente está junto com os caras, a gente está junto com os treinadores. Porque a função por si só, ela já é uma função difícil, ela é um pouco antipática. Você está avaliando, é cruel. Você está definindo a vida do cara e tal, né? Então eu acho que é importante, sim. E eu falo isso porque assim, eu fiz todos os primeiros cursos com vocês, fiz todos os cursos de arbitragem iniciais com Garrafa, então eu me coloquei na condição de aluno também, mesmo já tendo uma experiência razoável dentro do movimento, né? Tendo sido um técnico medalhista e tudo mais, mas eu fui lá para poder, eu me lembro uma vez o Garrafa falou assim, por que você está aqui? Eu falei, cara, eu estou aqui porque eu preciso me reciclar. Preciso aprender, lógico. Vocês estão no dia a dia disso aí, assim, a última vez que eu fui ler o livro já faz um tempo, então eu acho que é uma obrigação dos treinadores, e vou dizer mais, às vezes do próprio atleta também, né, se houvesse essa possibilidade, fazer uns cursinhos de classificação e regra, ele entender o que está acontecendo, porque às vezes o atleta também chega para a gente falando coisas absurdas, e seria interessante o atleta ter esse conhecimento. Mas é exatamente isso, Marcelo. Assim, eu prefiro discutir com um treinador que sabe de classificação
que ele sabe do que está, que ele sabe das regras da classificação, que ele entende da classificação, e ele como treinador, trabalhando com aquele atleta todo dia, pode chegar para mim e dizer, mas eu trabalho com ela todo dia, isso que você está me dizendo não procede, ela nunca vai mexer essa perna que você está dizendo que ela vai mexer, porque ela não mexe. Uhum. Entendeu? Você está lidando com uma pessoa que sabe. O problema é quando o cara chega para você e diz assim, não concordo com a classe do meu atleta, ele entrou na classe do Daniel Dias. Aí não dá, né? Aí você está, e daí? Eu estou na classe do... Eu costumo responder, não respondo, mas eu respondo em off assim, Vladimir Ribeiro, é um cara que tem 53 anos, que é atleta master, meu aqui no clube, que foi campeão brasileiro, multicampeão brasileiro. Eu sou da mesma classe dele, eu tenho azar, né? Fazer o quê? Não posso fazer nada. Se o sistema diz que você está na mesma classe do cara, que é de 50 a 54 anos, azar o meu. Se você está dentro daquela linha de pontos que ele coloca junto com o Daniel, mas se o sistema está errado, se não é assim, se o sistema tem que ser virado de cabeça para baixo, isso é uma outra história. E aí é o que você falou. A nossa responsabilidade ela é enorme. Eu sempre costumo dizer que a responsabilidade do classificador ela é maior que a do próprio árbitro. Porque eu desclassifico você hoje numa prova de 100 peito, porque eu disse que você virou com uma mão só e nem virou, pode acontecer, mas você nada daqui a 15 dias de novo. Se eu disser para você que você não é elegível, acabou, morreu. Ah, tá, tudo bem que eu trabalho, disse que você... Acabou, acabei com a sua carreira. Ou você botar você numa classe, 2 classes acima, porque eu estava de pá virado com a mulher, acordei de mau humor e não fiz a classificação direito e botei 2 classes para cima porque eu errei as contas. E te deixo lá 2 anos rodando na classe errada. Não tem condição. É uma responsabilidade enorme. Então, por isso que a gente deixa os problemas do lado de fora. Não sei se quem já viu a gente classificando, a gente brinca, a gente tem um clima leve, ninguém tem que ficar super tranquilo. Deixa eu ver o que ela perguntou aqui. Naya Drica está falando assim, ó, nosso objetivo é dar subsídios para perguntas relevantes com relação à classificação, né, Gui? Isso melhorou muito durante os anos. Muito. Não, eu vivi os 2 lados da moeda, Guilherme. Eu vim antes de vocês, né? Então eu sou lá do início da década de 90, peguei toda essa caixa preta que você falou. Não cabe aqui também fazer acusações nada do tipo. As pessoas que também enfrentaram essa questão da classificação lá na década de 90, eram heróis também, porque também não tinham muita informação, era uma coisa meio complicada, né? Então, se a gente tem vocês hoje tão bem qualificados e organizados e tal, esse pessoal lá da década de 90 abriu. Então eu vivi os 2 momentos, eu vivi antes, né? Vivi situações com atletas importantes sendo desclassificados, reclassificados fora do país, em eventos internacionais. Numa das lives conversei com o Clodoaldo bastante, com outras pessoas e tal. O Genesi até apontou o dedo aqui antes, falando, eu também estava nessa história da classificação e tal. Ele estava bem lá no início mesmo. Exatamente. Ele é o menino da pedra fundamental. E vivi esse momento atual, quer dizer. Agora, esse crescimento, essa abertura para o diálogo, eu acho que é importante. Agora, eu também quero aqui assumir um papel, eu acho, Guilherme, importante como ex-treinador e agora gestor, né, de entender que o técnico tem responsabilidade sobre a classificação também. Entendeu? De ele não criar um encantamento na cabeça do seu atleta. Exato. Sem antes passar por uma classificação oficial. Isso. Daí a conversa anterior que o perfil de classe ajudava muito a gente a segurar essa ansiedade dos nossos meninos, entendeu? Mas o que eu acho é o seguinte, a gente tem uma série de treinadores que foram formados nos últimos 10 anos agora, eu acredito, que eles já têm bem mais noção de classificação. E eles já pararam um pouco com isso. Eles já não vêm com a Disneylândia na cabeça, assim, entendeu? Com um conto de fadas, achando coisas. O problema, a gente enfrenta muito problema quando a gente pega um técnico do convencional que nunca trabalhou com o Paralímpico e ele vem com um atleta que ele achou não sei aonde, ele acha que o atleta vai ser de uma classe tal e vai 3 para cima. Eu já tive isso. Entendeu? Então, isso é muito importante. Isso é muito, muito importante que o técnico realmente ele saiba da classificação, porque ele não vai fazer um conto de fadas da história para o atleta. Porque ele vai saber do que está falando. Então, ele vai dizer assim, você vai ficar mais ou menos ali. E, desculpa, mas mais uma coisa importante. Hoje em dia, os treinadores, às vezes, aparece um atleta para eles, eles mandam um vídeo. Guilherme, Drica, o que vocês acham disso aqui? Tá, a gente não vai classificar. Entendeu?
Entendeu? Uma vez já me perguntaram assim, digo, Guilherme, tem um atleta com uma mão assim, assim, assado. Eu disse, você vai medir assim, assim, assim. Se der menos de tanto, o teu menino não entra, nem traz. Sim. Entendeu? Então tem essa interlocução, e isso é muito legal. Sabe por que eu falo isso, Guilherme? Porque na classificação visual, que é onde eu vivi mais a minha vida, né? Era muito comum você ter baixa visão, que era muito difícil, assim, não dá para você medir o dedo, é uma questão muito clínica mesmo, você precisa Sim, de um sim, sim. equipamento, você não, né, o treinador ele não tem essa capacidade para poder dizer, ó, você é um S13, né, não dá. Não. Então a gente tinha muita cautela quando chegava um S13, S12, dizendo a primeira coisa, cara, quando você não for classificado oficialmente, você não é nada, entendeu? Porque Você não é você atleta, tem você tem uma baixa visão que é muito difícil. Mas eu Exato. concordo com você que essa nova geração de treinadores, por conta de tudo isso que você falou, né, do trabalho de formação, da abertura da caixa de Pandora, É, essa coisa toda, todo mundo tem acesso à tem informação. acesso. E a própria internet também Claro. favoreceu isso. Quer dizer, eu sou do mundo que Ah, não tinha internet. Quer dizer, antigamente a gente não tinha não. nada disso. Então eu acho que isso é muito meritório do trabalho de vocês, individual, e do trabalho do próprio Comitê Paralímpico, né? Sim, com certeza. Agora, Guilherme, para a gente começar a botar uma pimenta aqui, quais são os grandes temas hoje da classificação? Onde é que a coisa aperta? Seja mais específico. Quais são as grandes polêmicas da classificação? Na verdade, assim, eu acredito, a classificação ela nunca foi uma coisa tranquila, né? Ela sempre teve esse envolvimento assim, com a polêmica, porque a gente, na verdade, a gente define a classe do atleta e, de alguma forma, como você já disse antes, a gente define a, a vida dele. O que tem se tentado nos últimos anos, a todo custo, é que a coisa seja um pouco mais científica. Eu acho que a grande polêmica que houve nos últimos anos foi a forma como o sistema foi mudado em 2000 e... já esqueci até o ano, não sei nem que ano, 18, 2018, 18. 1º de janeiro de 2018. Forma como isso foi mudado. Há um consenso, mudança nos testes, a Driga está falando. Essa mudança para o teste de água, a forma como esse teste de água foi implementado, para mim é uma coisa que realmente, assim, a forma como ele foi implementado não foi a mais adequada, certo? A gente careceu de testes, entendeu? Eu acho que a gente tinha que ter tido um período onde a gente usasse o sistema antigo e um sistema de controle Para durante um mês validar. para validar e esperado acabar o ciclo, não fazer essa, desculpa a palavra, Durante o essa processo. lambança de mudar esse monte de gente de classe, tirar a gente do sistema, no meio de um processo, a gente sabe que o nosso sistema esportivo ele se baseia no ciclo olímpico, paralímpico. Então, o que a Drica está falando, teria que ter tido um período experimental. Então, você tem que falar uma coisa assim, quando a primeira competição que a gente usou esse sistema foi numa competição na Nicarágua, eu estava presente em janeiro de 2018, a gente se autodenominava Uhum. Manágua Testing Pilots, os pilotos de testes de Manágua, porque a gente era piloto de teste de um sistema novo. E a gente tinha acabado de aprender sobre esse sistema 2 meses antes, num seminário de 5 dias na Itália. Então ninguém se sentia exatamente... Isso é uma coisa Confortável. que os 40 classificadores internacionais vão dizer a mesma coisa. Então, assim, a gente demorou. Hoje não, hoje é bem mais tranquilo. Então, acho que a grande polêmica para mim é que nesse processo causou muito tumulto no mundo. Então, para Como mim, que isso impactou na geopolítica das medalhas? eu, como classificador, eu procuro não me ater aos resultados, entendeu? Para você não se envolver muito. Mas, assim, envolveu muitas mudanças de recordes para lá e para cá, que isso eu sei, que teve atleta que baixou de classe e agora tem um monte de recorde, teve atleta que subiu, teve atleta que ficou inelegível. Entendeu? Então, eu acredito que se tivesse sido feito pós-Tóquio, esse ano, no outro, teria sido uma coisa mais tranquila, a gente teria... como você disse, a palavra certa, a gente tem que ter validado esse sistema de uma forma mais científica. Porque o que o IPC vem dizendo desde 2009 é que você tem que trabalhar com evidências, cada vez mais com evidências científicas.
E isso não foi feito 100% da forma como foi implementado. Entendeu? Guilherme, Não que esse sistema de teste de água que a gente tem hoje não seja muito melhor do que a gente tinha. Hoje a gente percebe que ele é muito melhor, ele é bem mais completo. Então, o nosso teste técnico hoje ele é outra coisa em relação ao que era. E a gente desenvolvendo, amadurecendo, ele é um bom teste. Só que faltou isso. como que a gente pode afirmar que a pandemia ela vai impactar no processo de classificação, não do ponto de vista de quando vai acontecer ou tal, porque isso também, obviamente, que já impactou, né? E a gente tem que esperar os organismos maiores definirem algumas coisas. Vou tentar ser bem específico na minha pergunta. A visão que eu tenho, por exemplo, que determinadas classes, sobretudo classes que têm doenças progressivas, o destreinamento vai impactar muito na classe. Você acredita que isso possa acontecer? A pessoa criou um sobrepeso, a Na verdade, pessoa enfraqueceu a musculatura por conta de uma situação, quando, aí ela chega lá, não, como é que isso é um tema? Você acha que isso é um tema para pensar? assim, na verdade, o que acontece? Quando a gente dá curso de classificação, uma das coisas que a gente diz claramente, quando fala de classificação, coisas que não devem influenciar na classificação de um atleta. Gênero, composição corporal, se é gordo, se é magro, e treinamento. Porque você tem o teste, vamos lá, você fez um teste de força com o camarada antes. Entendeu? A força, ela está lá. De 0 a 5, o teste de força, ele vai te dizer se eu posso ter, é de 0 a 5, ele vai ter mais força ou menos força, entendeu? Independente do treino. O 0 a 5 vai ser independente do treino, no teste de força, certo? Por causa da lesão dele, certo? Só que, quando você traz isso para a água, talvez ele não tenha essa força toda. Aí que vem o teste clínico. Eu disse, não, mas espera aí, ele não está treinado. É o que a gente diz quando a gente pega um atleta principiante. Esse cara não treina. Esse cara não treina. Em contrapartida, existem muitas teses, a Drica pode me corrigir se eu estou errado, que a gente tem muito problema com o paralisado cerebral. Por que o paralisado cerebral a gente faz de 2 em 2 anos agora? Exatamente. Porque a gente sabe que ele treinado, ele se apresenta melhor. Na verdade, ele apresenta tudo que ele consegue. E quando ele não está treinado, ele parece que ele não consegue fazer nada. E é muito mais complexo para a gente classificar. Então, o que a gente diz é o seguinte, o atleta destreinado, ele nos induz mais ao erro. Por isso que a gente diz que classificação é para esporte de elite. Porque quando o atleta está super bem treinado, é muito fácil de classificar ele, porque a gente consegue ver tudo. Quando o cara não sabe nadar, ou nada está fora de forma, é mais complicado. Ou quando ele está gordo, obeso, que ele flutua mais, você não sabe... Eu digo, quando eu falei do peso, por exemplo, o peso ele pode influenciar, por exemplo, numa situação de amplitude articular. Sim. Entendeu? Então, tem alguns elementos, e óbvio que eu estou entendendo perfeitamente o que você está falando, quer dizer, o menino treinado e o destreinado, ele tem que ter o mesmo critério de avaliação. Mas quando a gente vai para alta performance, né, um sujeito que tinha uma performance específica, o cara era um medalhista lá, tá, a pessoa era uma medalhista. De repente ele se viu numa situação de treinamento por conta da patologia dele, né, que é uma patologia que está mais sensível à questão da pandemia, esse cara perdeu o contato com a água por 4, 5, 6 meses. Horrível. Entendeu? Isso pode influenciar muito, né, na sensibilidade dele ali na água e em vários outros fatores. E aí você fala assim, porque isso acaba acontecendo também, né? O menino que ele é destreinado, às vezes tem uma tendência, né? Aí eu estou falando uma bobagem aqui, por favor, você me corrige imediatamente se eu estiver falando uma grande bobagem aqui. Uma pequenininha você deixa. E você tem uma tendência, como fica na dúvida, eu não sei ainda se ele treinar ele melhor, você dá uma segurada na classe dele, né? Para que com o passar do tempo ele possa ir melhorando, e se for realmente uma questão de treinamento, ele avança. Agora, eu não sei se isso pode impactar, entendeu? E eu, como você é um classificador-chefe, eu queria ouvir essa questão. Na verdade, o que acontece? Vamos lá, se a gente for para o altíssimo rendimento, para esses caras que vão para a Olimpíada, para a Olimpíada, desculpa,
vamos lá, se eu pegar todo mundo que tinha que passar por review para 2021, Isso, certo? Isso não vai impactar porque a gente já tem um histórico deles. A gente já perfeito. sabe quem eles são. Então não tem como. Entendeu? A gente já sabe. A gente pega o cara 2 anos antes e vê que ele tá, sei lá, 10 quilos mais gordo, tá nadando completamente diferente do que ele nadava 2 anos antes. A gente vê, a gente sabe. Essas comparações a gente consegue fazer. Ótimo. É mais complicado se eu tiver o Regional São Paulo daqui a um mês e tiver que classificar um sujeito do interior de São Paulo que não nadou nos últimos 6 meses. Aí sim é uma coisa mais complexa, porque, como eu digo, o atleta que não, o iniciante, ele te induz mais ao erro. Sim. Porque você não tem. Então, por que a gente pega, quando a gente vê que o sujeito é iniciante, ou que ele não está bem treinado, a gente coloca lá, atleta iniciante, ou não treina, ou estava sem treinar, a gente já deixa em review, porque a gente quer ver ele de novo numa situação melhor. Entendeu? Então, às vezes, a gente chega, já que a gente está nesse assunto, Paralimpíada escolar, ou até, às vezes, em regionais, a gente pega um atleta, faz o teste clínico, vai para a água, e a pessoa consegue nadar 50 metros de crawl só. Não tem como fazer um teste técnico 100% apropriado. Você tem que ter o jogo de cintura. Então, a gente vai pelo teste clínico, pelo perfil que não existe, coloca ele numa classe, daqui a um ano você volta. E vamos ver. E vamos ver. Porque se você não aprendeu a nadar, vai ficar mais fácil. Mas não tem O como. Guilherme, Entendeu? perfeito. Acho que você Essa é a respondeu ideia. perfeito. Acho que essa é a ideia mesmo. E se vai impactar pouco, melhor ainda. Acho que é É. uma boa notícia para todo Não, mundo. eu acredito que não vai ter esse impacto todo, não. Isso aí é minha opinião empírica, assim. Eu acho que, pelo que eu vejo, né, porque se você está falando dos que vão ser revisados daqui para Tóquio, eles já têm classe, eles já têm todos um histórico de atleta. Então tem como a gente verificar como é que ele nadava antes. A Uhum. gente pode ver se o cara parou de treinar 2 anos. A gente tem mais 8 minutos, tá? Só para a Certo? gente coordenar aí. A gente tem atletas nossos aqui, né? E aí, só lembrando que eu estou falando no Instagram da Associação Paralímpica de Campinas, né? Que é uma entidade da qual a gente faz a gestão, que dependiam de uma classificação internacional. Eu tinha tenho, né? Atletas tanto da natação quanto do atletismo, que dependiam de uma classificação internacional para tentar, de fato, Para alguma Tóquio. possibilidade de vaga para o Japão. Como é que fica isso, Guilherme? Eu Assim, prometi que eu não ia te colocar em saia justa, mas é a única não, pergunta. mas é que não depende de mim. Assim, depende de mim? Não. Vai depender do que o WPS vai resolver. É o que o WPS vai resolver. É porque, assim, o problema é o tal dos slots, né? Das vagas de classificação que você vai ter daqui até Tóquio. É onde é que você vai classificar esses sujeitos todos? Porque você tem. O que acontece? Eles disseram assim: todo mundo que está em revisão para nadar em Tóquio tem que fazer a classificação. Perfeito. Então, pronto, eu não posso pegar e simplesmente dizer assim, tá, para eu facilitar, vamos pegar esse pessoal que está em revisão e passar para 2022 e eles nadam. Porque aí vocês, com todo o respeito da palavra, sacaneia todo mundo que você já fez antes. Você Sim. está usando 2 pesos e 2 medidas, você não pode fazer isso. Então, e aí onde é que você vai colocar os novatos? Para o pessoal sem poder viajar, sem competição suficiente. O IPC até já mandou esses dias, eles vão tentar fazer alguma coisa agora em novembro, dezembro, mas também não falaram mais nada. Não acredito que esse ano ainda tenha alguma coisa, espero que sim, mas sei lá, é muito complicado, muito, muito complicado. Eu não sei como é que eles vão se virar, porque é difícil. E Não, assim, a gente mesmo, a não ser que eles façam uma força-tarefa no início em janeiro, fevereiro do ano que vem, chamem a gente para tudo quanto é lugar, façam 10 competições e classifiquem todo mundo. Mas é a gente sabe que complicado. que a resposta a essa pergunta é complexa e ela não depende, obviamente, de você, depende de uma série de coisas. Mas a gente tem que fazer, porque essa é uma Não, pergunta que está na cabeça de todo mundo. eu não Né? sei como é que eles vão resolver isso. Não sei. Isso é complicado porque, sabe o que acontece? Mesmo que faça um monte de competição, vai depender
da disponibilidade e vontade dos classificadores de viajar. Também. Entendeu? Então, assim, minha resposta para o IPC foi assim, disse, olha, eu teria muito interesse em ir para uma competição no final do ano, mas primeiro é a minha vida profissional agora. Ou seja, quando voltar, eu vou focar nos meus empregos e garantir eles. Não vou sair para fora para classificar, não tem condição. Entendeu? É uma outra realidade agora. Daqui a um ano, em fevereiro, março, pode ser. Mas depois de passar 4 meses parado, daqui a 2 meses eu não vou viajar para a Austrália para classificar e deixar meu emprego aqui 15 dias, do jeito que a coisa está. Eu tenho que garantir o que eu tenho. Tem que botar comida em casa, né? Ô, Guilherme, aproveitando a deixa aí, a gente tem mais 4 minutinhos, acho que a gente acabou ficando muito focado na questão da classificação, quem sabe a gente volta em outro momento para falar só disso, mas acho que é importante frisar, né, o seu trabalho que você vem fazendo em relação à confederação, né? A federação, desculpa, em relação à Federação Cearense, né, você como presidente, você tem um papel de gestão, um papel político importante e desenvolvimento da natação olímpica e paralímpica no seu estado. Fala pra gente como é que está esse status desse trabalho. Assim, é uma coisa que a gente fala com muito orgulho, assim, a gente não tem modéstia não, a gente foi a primeira federação que fez competição paralímpica em 2008, eu e Henrique Gurgel, a gente topou fazer, começamos com 20 atletas e hoje a gente tem um calendário de competições paralímpicas dentro da federação. São 2 eventos que chamam aí mais de 200 atletas do Brasil, normalmente um em junho, um em novembro, né? Já tem mais de 10 anos que a gente faz. E tem mais 2 ou 3 eventos dentro do estado. A gente faz o Campeonato Cearense de Paranatação agora, e no início do ano a gente faz um festival para o início de temporada. E tudo isso começou quando eu comecei a trabalhar na classificação, que eu vi assim, digo, gente, esses meninos nadam ao regional Norte-Nordeste não fazem mais nada. Esse tem uma demanda represada, entendeu? E tinha mesmo. Quando a gente começou a fazer, as pessoas começaram a aderir. Entendeu? Então, até as entidades daqui, que eu acredito que cresceram muito com isso, porque hoje elas trazem os atletas deles primeiro para os eventos locais, eles nadam às vezes 1 ano, 2 anos aqui, depois é que vão para um regional, eles começam a nadar uma provinha curta aqui, nadam o nosso festival. Então, a paranatação ela faz parte da federação, e eu acredito que isso é um caminho para o esporte paralímpico, ele entrar dentro da federação. Modelo. Eu acho que é um modelo para você expandir, para sair de dentro do CPB, entendeu? O CPB homologando esses eventos locais, você vai ter mais oportunidade de competição. E com mais oportunidade de competição, você tem mais atletas, você tem mais divertimento. O atleta quer competir. Então não adianta você botar o atleta para competir 1 ou 2 vezes por ano. Então, se ele puder aqui na cidade dele competir 4 vezes, ele vai sair 1 ou 2 vezes, ele nadou 6 vezes, poxa. Não, e a centralização nos eventos do CPB dificulta muito, sobretudo vocês que estão no Norte e Nordeste. Com certeza, né? Com certeza. Com certeza, tem que regionalizar e fazer competições locais a nível de federação. A galera parabenizando você aqui, ó. A Marília, o Marcel, a Magda, todo mundo dando parabéns pelas ações da Federação Cearense. Obrigado. Guilherme, chegamos ao fim, querido. A Driga também. E dando parabéns pra gente aqui. Somos todos fãs aqui um do outro, Driga. A gente tem muita quilometragem, graças a Deus, no movimento paralímpico. A gente já viu de tudo quase, né? Esse ano eu completo 30 anos, Guilherme, de movimento paralímpico. Aí, ó. Não diz a idade. Então, um garoto. Então, assim, é bacana, cara. As lives têm me dado essa oportunidade de conversar com gente que fez a história acontecer. Eu vou te dar a palavra porque a gente tem mais 1 minuto para você se despedir, querido. Obrigado, viu, Guilherme? Parabéns. Eu queria agradecer a todos que me ajudaram a entrar nesse barco, principalmente a Drica e a Jaque, porque realmente o movimento paralímpico mudou a minha vida quando eu mais precisei. Quando a minha vida estava no fundo do poço, o movimento paralímpico, o CPB, os atletas, tudo me salvou. Então hoje eu faço isso com uma paixão enorme e com um agradecimento. É simples assim. Depois disso não falo mais nada. Querido, Deus te abençoe. Abração. Obrigadão. Valeu.